Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do estúdio Betel, aqui onde fisicamente, pessoalmente, o nosso foco, o nosso trabalho é com crianças, adolescentes e jovens. Nós estamos estudando este livrão aqui, conhecido como Bíblia Sagrada. Esta é uma versão traduzida por João Ferreira de Almeida. Se a sua chave de interpretação for diferente da do irmão Gerson, coloca aí nos comentários. Nós vamos fazer uma oração para agradecer esse dia, 4 de março de 2025. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, mais um dia de vida. Que o teu Espírito Santo esteja aqui comigo e esteja aí com você, você que nos assiste, você que nos ouve. Que Deus possa nos abençoar, o Espírito Santo seja uma luz em nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar nossos familiares, nossos empreendimentos, nosso trabalho social, nossos objetivos, que a gente consiga ser gente neste mundo de meu Deus. É a oração que eu te faço nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? Mandar um abraço especial para várias pessoas hoje. A lista está um pouco grande, então eu vou ter que ler um pouco rápido. Passou por aqui hoje o João Ítalo, o Ulisses, o Guilherme, o Robert, a primeira vez do Robert, está morando aqui na rua, vai fazer parte aqui também conosco. O Alan, né? E essa galera toda que convive conosco aí. Um abraço para todos vocês. Abraços especiais, tá? Eu vou ter que ler um pouco rápido. A maioria aqui são nossos. Basicamente, todos esses nomes que eu vou falar são nossos inscritos. Depois eu vou ler os outros nomes aí, são muitas pessoas. Hoje, em especial, para os nossos maravilhosos inscritos, tá? Jéssica Lopes, Diego, Ulisses, Guilherme, Claudinei, Raia, Patrícia Cardoso, Gislaine Marques, Ronaldo Rodrigues, Rodrigo, Pedro Paulo, Butina Preta, Joelma Miriam, Som dos Adoradores, Flávio José, Dandara Oliveira, Wesley Santos, Davi Miguel, Conceição Brito, Ellen Silva, Márcia de Tacarlo, Wagner William, Marcondes Aguiar, Natália Soares, Eva Luísa, Mano Pipas, Wellington Miranda, Márcia Bier, Cristiano Farão, Som das Antigas, Evaristo Oliveira, Fórmula Vendas Digitais, Karine Kathleen Valentim, Danilo Montenari, Entre Mentes Revista Digital, Rede J Oficial, Se Fosse Comigo e Alexandre 9. Que Deus abençoe todos vocês. E dois inscritos aí. Lula, eu não sei, deve ser o pseudônimo. Olha o nome que a pessoa colocou. Eu tô rindo, mas é engraçado. Lula, Messias, Inácio, Bolsonaro. Eu tô rindo de ontem. Eu achei legal. Gente, cara, você foi muito engraçado. Lula, Messias, Inácio, Bolsonaro. Se inscreveu no canal. Muito engraçado. Eu não sei se é os dois, se é um só, mas é muito legal. Um abraço para você. E Vendas Free JF ZN também se inscreveu aí, são os últimos dois inscritos aí. Vendas Free JF deve ser de Juiz de Fora, ZN eu acredito que seja Zona Norte, né? Mandou um oi, pediu pra gente se inscrever no canal, depois a gente vai dar uma olhada aí. Então vamos passar para a leitura. Se a sua chave de interpretação for diferente, coloque aí que eu vou anotar tudo no meu super caderno. Ó, já tá com esse tanto de coisa escrito. Já tô com mais um caderno ali de 20 matérias separado para os estudos, certo? Água aqui no copo, celular ligado. Nós vamos passar para a mensagem. Deus abençoe todos vocês, nossos familiares. Um abraço especial também para Dona Fátima, seu Adão, Dona Graça e o senhor Rubens aí representando a minha família e a família da minha esposa. Romanos, livro de Romanos, cartas de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Quando nós concluirmos a carta aos Romanos, nós vamos lá no Êxodo. Olha que legal, a gente já leu o Gênesis, aí nós viemos para Romanos, nós vamos lá no Êxodo, nós vamos fazer assim, novo, antigo, antigo, novo, novo, antigo. E assim nós vamos conseguir colocar todo esse material maravilhoso, conhecido como Bíblia Sagrada, nessa plataforma maravilhosa, conhecida como YouTube. É isso aí. Irmãos. Tá chamando de irmãos quem? Todo mundo, até quem está lendo, quem estava naquela época, quem está nessa época e quem vai vir depois, tá chamando de irmãos. O desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem. Gente, a ideia de salvação é muito interessante, né? Todos querem ser salvos, tá?
Um professor de filosofia disse, professor de filosofia, numa das aulas do ano passado, falou que a ideia de salvação ela é maravilhosa. Ele disse, eu quero me salvar, eu quero salvar minha esposa, eu quero salvar meu filho, eu quero salvar minha mãe. Então a ideia de salvação é uma ideia muito boa. E aqui Paulo está pedindo para que todos se salvem. Pois lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. O que é zelo de Deus? É ter cuidado com as coisas de Deus, é ter cuidado com a oração. Quem está fazendo jejum, ter cuidado com o jejum. Quem tem um comportamento meio estranho, dar umas corrigidas no comportamento, ter postura, né? ter uma capacidade de mostrar para os outros que realmente está seguindo um caminho do bem. É isso. Porque muitas vezes a gente vai lidar com pessoas que dizem que são e não são. É isso, esse é o problema, tá? Esse é o problema. Essa semana passada, prenderam aí uma pessoa convertida, um cristão convertido, né? Um cristão que passou pelas águas, mas que estava vivendo de um jeito que, né? Gente, eu acho que eu estou lendo no lugar errado. Na verdade, capítulo... Não, tá certo, capítulo 10, tá certo. Tá certo, capítulo 10, tá? É isso mesmo. Eu achei que eu estava lendo errado, mas tá certo. Visto que não conheceram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus. Então, existe as diretrizes que vêm do alto, as diretrizes divinas, e vem as diretrizes humanas, as nossas organizações. Nós temos a Constituição Brasileira de 1988, se eu não me engano, tem todas as regras, né? Tem todas as leis, tem todas as diretrizes, os protocolos, tudo que você entende sobre lei do Brasil está lá, né? Nós temos as leis de trânsito, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então são regras, são leis humanas, ou seja, é um código, é um estatuto, é algo que foi escrito por humanos, escrito no papel, são símbolos escritos, palavras que dão um respaldo para o humano, para que ele tenha uma conduta, para que ele tenha uma direção. Exemplo, vamos supor que eu pegue, sei lá, alguma coisa no quintal do vizinho, né? Então vai ter toda uma lei para que o vizinho, né, vá atrás e fale, olha, o irmão Gerson entrou aqui, pegou, sei lá, um quilo de chuchu que não era para ele pegar, não era dele e tal. Então essas leis, essas regras servem para isso. Nós temos a lei de Deus, a lei divina, que está aí na Bíblia Sagrada. Para nós os cristãos, nós utilizamos este livro, tá? Várias religiões do mundo usam os seus livros sagrados. Então o cristão usa a Bíblia Sagrada, o judeu usa a Torá, o muçulmano usa o Alcorão, e aí tem, né, para todo mundo aí, cada um na sua, vai entender que o seu livro sagrado é o livro sagrado, é assim. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, se você acredita que Jesus é o Filho de Deus e veio aqui, deixou um ensinamento, ressuscitou, então a sua fé é neste grande homem, neste homem Deus homem, esse Deus que se fez homem, veio aqui, né? E o respaldo do cristão, né? A condição da nossa fé é acreditar que Jesus ressuscitou. Se a gente não acredita que Jesus ressuscitou, a nossa fé ela é inválida. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. A lei foi escrita para estabelecer regras, para mostrar uma direção, um caminho, e assim ajuda os humanos a ter uma orientação, né? Porque senão ia ser, imagina se não existisse regras de trânsito, imagina o caos que seria, principalmente no horário de pico, né? Ia ser muito estranho se não tivesse o sinal vermelho, se não tivesse a faixa de pedestre, se não tivesse as duas pistas, direita e esquerda, mão indo e mão voltando, se não tivesse todo os limites de velocidade, ia ser um negócio meio estranho aí, né? Mas a justiça que vem da fé diz assim: não perguntes em teu coração
quem subirá ao céu? Isto é, trazer do alto a Cristo. Então, quem subirá ao céu? Né? É uma pergunta interessante, né? Às vezes a gente vai conhecer pessoas que já sabem que vão para o céu. É muito complexo a gente dizer uma coisa dessa, porque essas coisas quem sabe somente Deus. Ou quem descerá ao abismo, isto é, levantar a Cristo dentre os mortos. Então, outro objetivo, outra reflexão, né? Quem vai ao céu e quem vai aos infernos, vamos dizer assim, né? Mas o que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, no pensamento, no conhecimento, no raciocínio, nos sentimentos. Esta é a palavra de Deus. Gente, eu oriento você que é cristão, você que está em busca de uma fé genuína, você que não conhece muito bem a religião ao qual você pertence, eu aconselho você a pesquisar, tá? Porque muitas vezes a gente está seguindo uma coisa que a gente não conhece. A gente muitas vezes está seguindo uma coisa por conveniência, às vezes a gente está seguindo alguma coisa porque a gente acha que vamos ter alguma vantagem, tá? Eu oriento você a conhecer, que assim você vai ser um religioso muito melhor, você vai ter uma condição de explicar por que a sua fé tem esta postura, e assim a gente vai conseguir fazer um trabalho muito melhor, tá? Eu oriento muitos meninos aqui. Os meninos estão lendo Bíblia, estão fazendo teologia com a gente aqui, né? A gente tem a parte filosófica, que é bem mais, de uma forma mais simples, com muitos exemplos, é claro, para eles já terem aí um posicionamento, para eles crescendo já entenderem que existe consequências pelos atos, e assim a gente consegue fazer esse trabalho maravilhoso. Lembrando que a nossa obra social aqui é com crianças, adolescentes e jovens aí, tá? Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu já falei isso várias vezes aqui. O cristianismo, né, ou seja, a fé em Cristo, só tem valor porque nós, não só os cristãos, mas eu acredito que mais pessoas de outras filosofias religiosas também acreditam que Jesus veio aqui, estava lá, veio aqui, deixou o ensinamento, morreu do jeito que morreu, da pior maneira possível, foi lá embaixo, ficou um período, com certeza deixou um outro ensinamento, voltou aqui por um período e depois retornou para a sua glória. A gente o cristianismo só é cristianismo por causa disso, porque senão não existiria cristianismo. Senão o Ocidente não seria o Ocidente do jeito que é, tá? Graças a este grande personagem, este grande mestre Jesus Cristo. Versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Quantas vezes a gente tem que confessar algo? Quantas vezes a gente tem que declarar? Já ouviu falar da palavra declaração? Eu vos declaro marido e mulher. Você vai se casar, você vai no cartório, um juiz de paz ou uma juíza de paz vai declarar: eu vos declaro marido e mulher. Você recebe um pedaço de papel com seu nome escrito, com carimbo de um cartório, com assinatura de um juiz de paz. Aí, aquele pedaço de papel e aquela declaração vai dizer que você e a sua esposa, ou sua esposa e você estão casados aí. E esse é o poder da comunicação, esse é o poder das palavras, esse é o poder do conhecimento, né? Exemplo, eu estou utilizando um aparelho conhecido como celular. Alguém, quando criou este equipamento, deu o nome de celular. Mas eu não sei se realmente este equipamento deveria se chamar celular. E se chamasse outra coisa? Parede? Por que parede chama parede? Por que camisa chama camisa, né? Por quê? Foi dado estes nomes. É o poder aí das palavras aí na vida humana aí. Versículo 10, versículo 11. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será confundido.
Então, se você está confuso, se você está chateado, se você está abandonando a fé, é porque você não entendeu. Meu irmão Gerson, eu estou muito bolado. Estou querendo abandonar, chutar o pau da barraca, chutar o balde. E, gente, se você não está satisfeito onde você está, você tem a livre escolha de mudar. Nós somos livres para escolher, tá? Nós somos livres. Foi nos dado a capacidade de escolha, mudar de opinião, mudar de um monte de coisa, de bairro, de cidade, de emprego, foi nos dado essa opção. Aí a gente fica se martirizando no lugar onde não está se sentindo bem, está sendo perseguido, chateado, mas a gente tem a opção de ir para outra denominação, tem várias filosofias religiosas aí, de tudo enquanto é jeito que você imaginar. Pois não há diferença entre judeus e grego. Paulo está dizendo que não há diferença, são todos humanos. Judeu, grego, católico, cristão, ateu, espírita, muçulmano, está dizendo que são todos, pois não há diferença entre judeus e grego. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Então, Deus é para todos os humanos. E se tiver outros seres em outros planetas também, por que não? Para seres não humanos. Fizeram uma pergunta muito interessante para um camarada que é muito conhecido aí nos meios digitais. Um canal que é da área da astronomia, estudo dos astros. Tem hora que eu confundo astrologia com astronomia. Ele fez uma pergunta para uma pessoa que é cristão e disse: olha, se um dia encontrar vida em outros planetas, a religião vai acabar, né? Aí a pessoa ficou meio assim e tal. Gente, eu acho que não, tá? Eu acho que não. Eu vou usar a fala da Elizabeth Shaw do filme... tem um filme de ficção científica em que eles chegam num planeta que eles descobrem que haviam seres lá. E aí um dos cientistas vira para a cientista e pergunta: olha, mas e agora? Você pode jogar fora isso aí? Ela estava com um crucifixo, tá? O nome do filme é Prometeus. Aí ela fala: não, mas... Aí ele fala assim: não, porque eles fizeram a gente, então Deus... Aí ela fala: não, e quem fez eles? Sabe? Quem fez eles? É interessante, né? Essas reflexões aí. 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Poxa, só invocar? Não precisa se martirizar, não precisa pagar, não precisa comprar direito nenhum, é só invocar. Paulo está dizendo aqui. 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como que você vai invocar aquele que você não acredita, aquele que você não buscou, aquele que você não buscou conhecer, aquele que você não buscou entender, pelo menos um pouquinho, né? Ah, não, tá bom, minha vida tá boa assim, sem acompanhar esse pessoal aí, não preciso disso aí, né? E como crerão naquele de quem não ouviram? Aí já é problema do irmão Jesus. Se a gente não divulgar Jesus, tem pessoa que não sabe nada de Jesus. Cabe a mim e a você que se diz cristão, você que entende que é cristão, você que ouve a mensagem, você que está fazendo um trabalho missionário, você que utiliza este manual, cabe a nós, tá? Divulgar, tá? Como crerão naquele que não ouviram? A gente tem que divulgar. Veio 2 aqui hoje, estão começando a frequentar. Provavelmente, possivelmente, vão ser mais 2 participantes aqui, 2 meninos, 2 jovens aí, 2 adolescentes. Olha que bacana. Um está sendo conduzido aí pelo João e o outro está sendo conduzido pelo Ulisses. Então a gente acaba fazendo o nosso trabalho. E como ouvirão se não há quem pregue? Hoje é feriado. Será que hoje, você que me ouve, você que me escuta, você conseguiu deixar uma mensagem sobre Jesus para alguém? É isso. E como pregarão se não forem enviados? Trabalho missionário, trabalho boca a boca, porta a porta.
Trabalho de rua, sair na rua, falar, compartilhar, meditar, falar sobre Jesus, deixar uma reflexão, um ensinamento, deixar uma palavra, né? E assim a gente faz o nosso trabalho, um trabalho missionário. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés das pessoas que têm uma caminhada. Quão belos são os pés das pessoas que estão levando uma mensagem do Evangelho a outras criaturas, a outras pessoas. O nosso trabalho aqui é com crianças, adolescentes e jovens, mas nada nos impede de levar a mensagem do Evangelho para um adulto, para uma pessoa em situação de rua, para um usuário de droga, para um idoso, para uma pessoa que está com problema no relacionamento. Então sempre tem possibilidades de trabalho. Nós temos a oficina de música com o tio Silvio, está fazendo maior sucesso, está muito bonito. Começou com um já virou dois já virou 5. Nós estamos com 5 participantes. Nós temos a nossa queridíssima Márcia Bier, que é psicóloga, está fazendo um atendimento aqui numa das salas. Começou com 2 participantes, já está com 5 participantes e alguns, olha que interessante, alguns responsáveis dos participantes. Isso é muito legal. Ou seja, nós estamos ampliando a nossa linha de trabalho. E assim a gente consegue atingir várias pessoas. É muito bacana, né? Nós temos ainda a distribuição de cestas de alimentos para as pessoas que estão passando por uma certa dificuldade. Nós temos os lanches, nós temos o almoço, nós temos a escola bíblica. Olha que interessante, nós temos uma escola bíblica. Os meninos vêm, sentam ali, fazem perguntas. A gente tenta responder da melhor maneira possível, de uma maneira que um adolescente, uma criança vai entender, né? E assim os trabalhos não podem parar. Nós temos um culto aberto à comunidade, às quartas e domingos, às 19 horas. Os portões ficam abertos a partir das 10 para 7 da noite, 10 para as 19 horas. E as pessoas têm vindo aí ouvir a mensagem de Deus. Os meninos cantam louvores, os meninos têm oportunidades. Nós temos aí praticamente já 2 pregadores, é muito bonito de ver, tá? Que é o jovem Ismael e o João Ítalo. Versículo 16: Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? A gente não pode pensar muito nisso não, tá? Quem creu na nossa pregação? A gente tem que divulgar, mesmo que a gente não seja convidado para voltar no lugar nunca mais. A gente tem que continuar divulgando para que a gente consiga atingir o maior número possível de pessoas, né? Nós temos hoje, atualmente, 258 inscritos. Então, são 258 novas possibilidades. Não sai de casa, não estou indo em lugar nenhum, mas se ele entrar no canal, ele vai ouvir uma mensagem de amor, de paz e de esperança, vai ver os vídeos com as crianças. A gente tem vídeo com as crianças orando pelo alimento, ajudando a organizar o espaço. Nós temos vídeo com as crianças fazendo reforço. Nós temos vídeo com as crianças passeando conosco, sabe? É isso. A gente tem que pensar sempre que o trabalho está sendo frutífero, sempre. Mesmo que a gente, em 8 bilhões de humanos, a gente atingir 258, já é uma vantagem muito grande. De sorte que a fé vem pelo ouvir. Olha que interessante. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ensinamento, o aprendizado. Alguém está falando, você está ouvindo, e se você tiver condição, consiga um caderno e anote aquilo que for importante. Vou mostrar para vocês aqui. Estava estudando agora de tarde filosofia, mais uma aula, segundo ano, 2 anos já de filosofia. E aí eu tive que anotar uns negócios que não tinha nada a ver com a aula, mas que me chamou a atenção. Você tem que trabalhar todos os dias no seu projeto. Veio na minha cabeça, assim. Falei, nossa, eu tenho que anotar isso aqui. Coloque Deus na frente e tenha consistência. Consistência hoje é feriado, mas os trabalhos não podem parar, tá? Eu anotei o caderno de filosofia, tá debaixo do caderno do projeto do canal do Instituto Beneficente Betel, Gerson e Simone. Gente, eu coloquei Gerson e Simone para ficar diferenciado, né? E às vezes, não sei. Aí ficou Instituto Beneficente Betel, Gerson e Simone. Às vezes o pessoal acha mais fácil
irmão Gerson Betel aí. Deixa eu ver onde que eu parei. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, não ouviram? Sim, por certo. Olha o Paulo confirmando o que eu acabei de falar. Pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, Israel não soube. Primeiro diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos procurarei a ira. Então está dizendo que aquele grupo que não fazia parte do grupo especial agora é o grupo especial. Também eu e você. Nós somos os gentios, nós somos os romanos. Nós não somos judeus, nós somos os gentios, nós somos os romanos. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntaram por mim. Olha que coisa, hein? Pessoas que estão fora do nosso quadradinho, pessoas que não fazem parte do Instituto Betel, podem estar buscando mais a Deus do que o irmão Gerson. Gente, quase ninguém vai falar do jeito que eu estou falando, tá? Quase ninguém vai ter a audácia de admitir que pode ser que pessoas que não são cristãos podem estar fazendo um trabalho muito melhor do que o nosso, tá? Pode ser que sim. Tem muitas frentes de trabalho. Pode ser que hoje, nesse exato momento, são 19 horas e 53 minutos, feriado, terça-feira de carnaval. Pode ser que muitos cristãos nesta noite estão deitados descansando. E pode ser que muitas pessoas que não são cristãos nesse exato momento estão fazendo algum trabalho social, estão levando alguma coisa para os moradores, de pessoas em situação de rua, usuário de droga. Pode ser. É isso que Isaías está dizendo. Fui manifestado aos que não perguntaram por mim. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Triste isso, né? A gente ser considerado um povo rebelde, sendo que a gente pode ser um povo maravilhoso. Olha, o capítulo 10, ele é pequeno, ele acabou aqui, só tem 21 versículos. Vamos continuar aqui, a gente ainda tem tempo. Capítulo 11, vamos dar uma entrada aqui no capítulo 11 aqui, que eu acho que vai ser legal aqui, certo? Capítulo 11. Digo, pois, rejeitou Deus o seu povo? Não, claro que não. Por isso que até hoje nós estamos por aí, tá? Gente, pensa por um segundo. Por que será que, apesar dos pesares, apesar das guerras, apesar das injustiças, apesar das maldades que o ser humano faz, apesar de estar destruindo toda a natureza, nós ainda estamos aqui? Deus rejeitou seu povo? Claro que não, tá? De modo nenhum, Paulo está dizendo. Também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele está dizendo aqui. Deus não rejeitou o seu povo, antes o conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como instou perante Deus contra Israel? Senhor, mataram os seus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam tirar minha vida. Está dizendo aqui, que está escrito lá no livro do profeta Elias. Está dizendo aqui que a escritura sobre Elias, tá? Mas que lhe diz a resposta divina, olha o que Deus vai responder para Elias. Reservei para mim 7.000 homens, por que 7? Perfeição. 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Olha que interessante. Ele reservou para ele pessoas que não dobraram os seus joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente. Olha, ficou um remanescente aí. Ficou uma galerinha aí, está por aí ainda. Segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem,
até o dia de hoje. E isso é interessante porque a gente passa a compreender que às vezes, eu estou dizendo isso porque por experiência na família, a gente entende que está cansado, a gente entende que não tem tempo mais para essas coisas relacionadas a Deus, a gente entende que precisa de um tempo e nós que estamos tentando levar as mensagens, a gente precisa entender que as pessoas necessitam mesmo de uns períodos aí de deserto, certo? Todo mundo já passou, passa ou ainda está num deserto. A gente tem que entender que faz parte da vida. É isso que ele está dizendo aqui. Às vezes vão ver e não vão querer enxergar. Às vezes vão ouvir e não vão querer compreender o que foi ouvido, né? E às vezes são pessoas muito boas, tá? Muito boas aí. Que chegam num certo momento da vida que realmente dá uma esfriada espiritual e pega o espiritual, deixa de lado um pouquinho, vai fazer outras coisas. Às vezes quer dinheiro, às vezes quer mudar de vida, às vezes é o relacionamento, às vezes é a empresa, às vezes é a viagem, às vezes é o estresse, às vezes é a ansiedade. Eu sou ansioso, eu estou falando por experiência própria, tenho crise de ansiedade. Graças a Deus tenho conseguido controlar. E essas coisas muitas vezes vão nos fazer dar uma esfriada, sim, tá? Pode acontecer aí. E Davi diz: torna-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e retribuição. Escureçam-lhe os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. É meio que um xingamento aqui de Davi, né? Para as pessoas que não querem ver e ouvidos que não querem ouvir, né? Porque ele vai até falar que as pessoas estão com os olhos escurecidos e estão encurvados. Interessante, porque hoje se a gente olhar para as pessoas hoje, presta atenção na minha coluna, tá? As pessoas o tempo todo assim. Senta numa mesa 8 pessoas no horário de café. Poderia aproveitar aqueles 15 minutos para bater um papo, falar de coisa boa. Aí as pessoas estão 5 dedos. Muito interessante isso, né? E olha que isso aqui foi escrito há 2000 anos. Mais tempo de Davi. Nossa, muito mais tempo. Nossa, muito mais tempo antes de Cristo. Muito. Digo, pois, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar ao ciúme. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, um povo que está seguindo a Deus, ele se enfraquece. Um outro povo que aparentemente não é de Deus, ele se enriquece, ele se levanta, ele quer fazer, ele tem sede e vontade de fazer. Acontece muito, tá? Acontece muito. As pessoas que mais nos ajudam aqui nesta obra social, por incrível que pareça, não são cristãos. São de outras filosofias religiosas. É impressionante, tá? Impressionante. É impressionante, tá? É até chato de dizer. Até chato de dizer. E olha que nós estamos num bairro que praticamente 90%, provavelmente, das pessoas que eu conheço, 90% das pessoas que eu conheço no bairro são cristãos evangélicos, cristãos católicos. É isso aí. E a gente percebe que um outro grupo tem feito muito mais trabalho social de amor ao próximo do que este grupo específico que eu acabei de dizer. Convosco falo, gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, está falando para mim. Obrigado, apóstolo Paulo. Glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar ao ciúme os da minha carne. Olha, para incomodar quem realmente era para estar fazendo e não está fazendo. Olha, Paulo, poxa. E salvar alguns deles. Pois se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas,
também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Se contra eles se glories, considere isto. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Paulo está dizendo o seguinte: a raiz, a base, a metafísica, a base da realidade, a base, aquilo que é sólido, a base da construção, aquilo que mantém o trabalho de pé, é Jesus. A árvore é o movimento da vida cristã e os ramos somos nós. Então ele está dizendo o seguinte: você é um ramo de oliveira, se eu te podar e pegar um ramo que não é de oliveira e enxertar, o ramo vai querer fazer parte. Legal, né, a metáfora que ele usou aqui. Está dizendo que outros grupos também podem ser considerados filhos de Deus e podem fazer um trabalho até muitas vezes melhor do que o meu. Tem aí, eu acredito que tem. Eu sempre estou falando aí dos grupos aí. Tem gente que trabalha com idoso, tem gente que trabalha com criança igual a gente, tem gente que trabalha com adolescente, tem gente que trabalha com minorias, tem gente que trabalha... Sabe? Tem para todos aí. Tem para todos os trabalhos aí, se você quiser fazer. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Já ouvi essa semana inteira, eu ouvi falar disso aqui. Fique de pé, mantenha-se de pé, torne-se de pé, levanta-se. Semana inteira eu ouvi isso. Ontem eu ouvi isso. Durante a semana inteira eu estou ouvindo falar essa questão de manter-se de pé pela fé. Todo mundo tem problema? Claro que tem. Tem gente que tem problema muito mais pesado do que os nossos, tá? Você pode ter certeza disso. Vai no hospital, faz uma visita no hospital de câncer. Eu tenho certeza que você vai sair de lá pensando totalmente diferente, tá? Vai numa pediatria, vai lá, faz uma visitinha, bate lá na recepção, pergunta se pode, pergunta na direção se pode fazer uma visita. Você vai sair de lá pensando diferente. Não te ensoberbeças, mas teme, pois se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não pouparás também a ti. Se ele não poupou o povo dele, ele escolheu, imagina o povo que não é dele, que ele não escolheu. E está nos dando a oportunidade de sermos, tá? Pensa nisso. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade uma para caíram. Severidade, mas não para contigo. A bondade de Deus, se permanecerás na sua bondade. Se de outro modo também tu serás cortado. Ou seja, existe a bondade e existe a ideia de tentar fazer a bondade, só que para fazer a bondade eu preciso abaixar minha bola, chegar no nível entre onde estão as outras pessoas, e isso quase ninguém quer, tá? Gente, ninguém quer ser rebaixado, ninguém. A pessoa ganha um salário de 20 mil, ele não vai querer ganhar um salário de 10 mil, não vai querer, ele não vai querer, vai ficar doido. A pessoa tem uma congregação que cabe 100 pessoas, ele não vai querer ir para uma congregação que só tem 20, ele não vai querer. São raras as exceções em que um ser humano consegue ser humilde o suficiente para entender que às vezes a gente vai ter que voltar um pouquinho, abaixar nossa bola para dar uma alavancada na caminhada e a caminhada não parar. Isso é para poucas pessoas, tá? Poucas pessoas eu já vi fazer isso. Também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois poderoso é Deus para a tornar a enxertar. Deus pode fazer isso. Tira do ramo principal, corta, poda, mas se Ele quiser pode trazer de volta. Se a pessoa se levantar, se a pessoa tiver fé, se a pessoa tiver convicção, palavra bonita, né? Convicção. Se a pessoa se levantar e se propor a caminhar de que maneira? Da melhor maneira que você entender. Existem inúmeros trabalhos que podem ser feitos, tá? Inúmeros. Se tu fostes cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. É isso. Você estava na oliveira, você saiu da oliveira,
outro entrou no teu lugar, mas se você quiser, se você buscar, se você aceitar, se você entender, se você caminhar, se você colocar a tua fé, usar a tua inteligência, o teu coração para manter-se junto com Jesus, você pode retornar para a oliveira original. Ele está dizendo aqui: não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presunçais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Plenitude dos gentios, eu e você. A gente pode ser pleno. Paulo está dizendo que nós temos a capacidade de sermos um ser bem melhor. Se a gente quiser, claro. Deus não força ninguém a nada. Você já notou isso? Já pensou numa coisa dessa? Você que é pai, você que é mãe, você quer obrigar os seus filhos pequenos a fazer coisas que eles muitas vezes não querem fazer. E Deus não obriga. Deus apenas ensina. Deixou o ensinamento estar aqui. E você não é obrigado. Você não é obrigado a ir na igreja. Você é, irmão Gerson, Deus me mostrou uma arma aqui, eu tenho que ir na igreja. Não existe isso. Você não tem obrigação. Você vai se você quiser. Você senta a sua poupança sagrada lá na cadeira se você quiser. Você fica lá 2 horas, 1h30 se você quiser. Você faz jejum se você quiser. Você vai orar se você quiser. Você vai ler a Bíblia se você quiser. Você não é obrigado. Você não é forçado ali. Aí tem que ler a Bíblia toda hora. Não é. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador. Você sabe muito bem que é o libertador. Né? Começa com J. Tem E, tem S, tem U, tem S. Você sabe muito bem quem é. Deixei a dica. Eu espero que você acerte. Se você acertar esse nome, você ganha um doce. E desviará de Jacó as impiedades. Nós somos às vezes tão impiedosos. Nossa, a gente crucifica as pessoas. A gente crucifica Jesus até hoje. A gente é injusto, a gente olha atravessado, a gente ainda está brigando por causa de tom de pele até hoje. Coitadinhos dos humanos. Nossa, poxa vida. A gente ainda é arrogante, soberbo. A gente mora num condomíniozinho, acha que é melhor do que os irmãozinhos. A gente tem um cargo um pouco melhor, acha que é superior aos outros. Na nossa igreja tem uma cadeira diferenciada que é só nossa. Eu tenho uma cadeira legal aqui que eu ganhei. Gente, olha, eu tenho uma cadeira de gamer. Eu tenho uma cadeira de youtuber. Acho que é melhor. Ai, tadinho da gente. Assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Lembra dos patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó. Aí tem que a galera do Jacó. Tem que a galera do Jacó, lembra? Tem os filhos de José, que nasce no Egito, né? O Efraim e o Manassés, se eu não me engano. Tem que a galera dos patriarcas. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não podem ser anulados. Irmão Gerson, nasci com o dom de música, eu sou instrumentista na igreja. Poxa, não desperdice isso não, é só seu. Eu tenho o dom da palavra, nossa, desperdiça não, que é só seu. Eu tenho o dom de falar em línguas, não desperdiça não, que isso é só seu, não pode ser tirado de você. Assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus. Outrora ou todo dia? Somos desobedientes a Deus. Praticamente todo dia, né? Praticamente todo dia. Mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para igualmente alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Qual que é a maior misericórdia? Senão a de Deus para conosco. De Jesus ter se entregado por mim. Tadinho, irmão Gerson, marrom, careca, quase 50 anos. Para que eu vou me entregar por um cara desse? Aí vem Jesus. Não, eu amo o irmão Gerson, vou me entregar por ele. Aí sim, isso é misericórdia, tá? Porque se depender de nós, os bonitos humanos, não vai acontecer nada. Pois Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de
para com todos usar de misericórdia. O planeta Terra só tem humanos porque Deus tem misericórdia de nós. Certo? A gente vai na floresta, pica tudo. Lenha para minha fogueira. Lenha para minha fogueira. Né? A gente abusa de criança. A gente é injusto. A gente tem empresa e não paga direito aos funcionários. A gente contrata empregada doméstica e não dá nem passagem. Eu estou falando o que aconteceu com a minha família. Por isso que eu estou usando esses exemplos. É isso aí, tá? A gente escolhe as profissões que é para manter-se no sistema capitalista, e aí faz o serviço meia boca. Não, o que eu fizer tá bom, o negócio é pagar minhas contas. Não é assim que a gente pensa? Claro que é assim. E aí ele conclui o capítulo 11 com um hino de adoração. Paulo, só você mesmo. Olha que bonito, tá? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Sabedoria, tem uma sabedoria e tem uma ciência de Deus. Olha que coisa impressionante. Quão insondáveis são os seus juízos. Se fosse humano, ia ser um negócio meio injusto, né? Eu acho melhor eu ajudar o irmão Gerson, porque ele tem um canal no YouTube, ele vai falar bem de mim. Agora, o outro fulano não tem canal, ele não vai falar bem de mim, eu acho melhor eu não ajudar ele. Mas o outro fulano é muito mais legal do que o irmão Gerson, mas o irmão Gerson é que vai... a gente faz isso, tá? E quão inescrutáveis os seus caminhos. O caminho de Deus é perfeito e maravilhoso. Quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi o conselheiro de Deus? Quem será, né, o conselheiro de Deus? Interessante, né? Quem compreendeu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro? Impossível para um comedor de arroz e feijão. Comi hoje arroz, feijão, salada e filé de frango, né? Comedor de arroz e feijão. Como é que eu, um humano, uma criatura finita, vai entender aquilo que é infinito? Aquilo que está fora do tempo e desse espaço limitado que a gente vive. Ou quem lhe deu primeiro a ele? Um dos meninos perguntou isso. E se tiver outro Deus? Então, esse Deus não é Deus, ele é outra coisa, mas não é Deus, tá? Para Aristóteles, olha que interessante, para que tudo isso aqui funcionasse, foi preciso um primeiro motor que desse a ignição, um peteleco, um negócio para o negócio fazer o seu movimento. E ao nome desse primeiro movimento ele colocou o nome de Theos, que é Deus em grego, né? Daí vem o nome Deus. Hein? Deus não é nome, é um substantivo, mas a gente, na nossa ignorância, usa Deus, Senhor, Lorde, e aí nós vamos tentando entender esse mistério conhecido como Deus. Quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Não parece que o Aristóteles falando, né? Houve um primeiro movimento de alguma coisa que estava além de nós, e aí foi formulando tudo, elaborando tudo, foi construindo tudo, planeta, estrela, buraco negro, Via Láctea, galáxia, Sol, sistema solar, árvore, cachorro, dinossauro. Irmão Gerson, olha, poxa vida. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então é isso aí. Nós vamos parar por aqui. Anota aí no seu super caderno. Romanos. No próximo encontro nós vamos ir a partir do capítulo 12. Deus abençoe você que está conosco, você que tem acompanhado os nossos trabalhos. Está sendo uma honra para nós. O livro de Romanos ele não é tão grande. Ele vai até o capítulo 16, tá? É isso aí. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esse dia, mais um dia especial. Em especial os nossos maravilhosos inscritos. Que
vocês sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. É a oração que eu te faço nesta noite, em nome desse grande mestre, ao qual o apóstolo Paulo é só elogios. Que nós possamos sermos abençoados, iluminados com o Teu Espírito Santo. É a oração que eu te faço nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu. A gente se vê por aí nessa plataforma maravilhosa conhecida como YouTube. Se você aqui da minha cidade, ou daqui perto, se você quiser conhecer o irmão Gerson, coloque aí nos comentários: irmão Gerson, vou ir tomar café. Você está sempre falando de café. Vai ser uma honra receber você aqui, assim como eu já recebi o Wagner, já recebi aqui a Márcia Bier, outras pessoas que vêm aqui e acabam tomando um cafezinho junto conosco. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Bebam água, hidratem os seus rins. Valeu, gente. Um abraço. Tia Simone. O G te amo. Alexandre de Oliveira, Jéssica de Oliveira, o G ama vocês. Valeu.